Now we want to conclude with a final sermon. E nós gostaríamos de concluir agora com um sermão final. And I know the same thing that you know. E eu sei a mesma coisa que você sabe. It's getting late. Já está ficando tarde. So I'm not going to preach for a long time. Então, eu não vou pregar por muito tempo. But I want to encourage you with this final word from Paul to Timothy. Mas eu quero te encorajar com essa palavra final de Paulo a Timóteo. In fact, if you have your Bible, Se eu tiver a minha Bíblia, if you would read the passage 4:9 to 22. nós vamos ler 2ª carta a Timóteo, versículos 9 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Escute com fé. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. Mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio e os irmãos todos. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Let's pray. Oremos. Father, we thank you for this wonderful time that we've spent together. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que nós gastamos juntos. And I pray now that as we conclude, your Spirit would fill each heart. E eu oro que, assim como estamos concluindo, que o seu Espírito encha os nossos corações. We pray that your Holy Spirit would light up this text so that we could understand. Nós oremos para que o teu Santo Espírito ilumine esse texto para que nós possamos entendê-lo. Help us to grow again as we go from here. Ajude-nos a crescer mais uma vez. We're trusting you in the name of Jesus Christ. Nós Amen. confiamos em Ti, no nome de Jesus. I wonder if you can think of a great role model that you've had in your life. Eu fico aqui pensando se você consegue lembrar de algum modelo que você teve, um exemplo que você teve na sua vida. When I think of this, immediately a man named Ron comes to my mind. Quando eu penso nisso, um homem chamado Ron vem à minha lembrança. He was my youth pastor when I was in high school. Ele foi meu pastor de jovens quando eu estava no ensino médio. When I graduated from high school, he took me out for lunch. Quando eu me formei no ensino médio, ele me levou para almoçar. And he told me he thought I should go to Bible school and consider going into the Christian ministry. E ele me falou que ele achava que eu deveria fazer uma escola de Bíblia, uma faculdade de Bíblia, e que eu devia considerar o ministério cristão. And that conversation was a turning point in my life. E aquela conversa foi um ponto de mudança na minha vida, foi um marco na minha vida. As I look back, it seemed like Ron just opened a door. On the other side was everything that would happen to me. E quando eu olho para trás, eu lembro da situação, parece que o Ron abriu uma porta e do outro lado dessa porta estava tudo o que iria acontecer. And as I continued on to go to Bible school and to seminary and to work in the church, E conforme eu fui seguindo esse caminho, que eu fui para a faculdade, estudei a Bíblia, fui para o seminário e tudo, e depois comecei a servir na igreja, I determined that I wanted to be like Ron. eu determinei que eu queria ser como o Ron. Ron is a great man. Ron é um homem excelente. And he impacted my life in so many ways. E ele impactou a minha vida de muitas maneiras. And I got up close to him. Close to him. E eu era muito próximo a ele. They say that you can impress people from a distance,
but you impact them up close. Às vezes as pessoas falam que nós podemos impressionar as pessoas quando estão de longe, mas impactar somente quando somos próximos. I think this is very true. E é bem verdade isso. And as you're thinking about the role models that you've had in your life, E você pensando nos exemplos que você tem na sua vida, you're thinking about how close you were to them, talvez você esteja pensando o quão próximo você era a essas pessoas, how much they invested in you. o quanto essas pessoas investiram em você. Well, as we come to the end of this letter, Quando estamos chegando agora no final desta carta, we're reminded of the investment that Paul made to Timothy. nós somos lembrados do investimento que Paulo fez na vida de Timóteo. We've been seeing this relationship between the two of them. Nós temos visto esse relacionamento entre eles. Paul is a role model. Paulo é um exemplo. He's a spiritual father figure. Ele é um pai espiritual. And at the same time, Paul has been connecting gospel ministry to suffering all the way through. E ao mesmo tempo, Paulo tem conectado desde o começo o ministério evangélico ao sofrimento. Timothy is going to be challenged as he preaches the word. Timóteo vai sofrer desafios enquanto ele prega a palavra. And Paul is, I think, getting him ready for this. E Paulo, eu creio que está preparando Timóteo para isso. And as I think back over the years of my ministry, I can think of challenges that I've had. E quando eu analiso o meu ministério todos esses anos, eu consigo lembrar de alguns desafios que eu tive. I'm sure you can think of difficulties you've had as well. E eu tenho certeza que você consegue pensar em algumas dificuldades que você mesmo teve. But as we come to the end of the letter, we're reminded that we have this great apostle Paul and his student Timothy. Mas chegando aqui no final dessa carta, nós somos relembrados que temos o grande apóstolo Paulo e o seu aluno Timóteo. A young minister facing a challenging ministry. Um jovem ministro que tem um ministério muito desafiador. And I think what's being said in this passage is this. E eu creio que o que está sendo dito nessa passagem é o seguinte: In the midst of opposition to gospel work, em meio à oposição ao trabalho do ministério, the servant of God can count on the presence and the strength from the Lord. o obreiro de Deus pode contar com a presença e força do Senhor. We know that Paul is at the end of his life. Nós sabemos que Paulo está chegando ao fim da sua vida. This is his last letter. E essa é a última carta dele. He's in prison. Can you imagine this? Ele está na cadeia, você consegue imaginar isso? He's alone. Ele está sozinho. He's anticipating being cold. Ele já está pensando que ele vai passar muito frio. And he's not sure this time he's going to get out. E ele não tem certeza se ele vai sair da cadeia dessa vez. One of the brothers in our small group pointed out something that I hadn't thought of before. Um dos irmãos do nosso pequeno grupo me falou de uma coisa que na verdade eu não tinha pensado sobre ela antes. When Paul was in the Philippian jail, he anticipated getting released and carrying on in his ministry. Quando Paulo estava preso em Filipos, ele estava com esperança de sair, ele sabia que ele ia sair. This time he's not thinking that. Mas dessa vez ele não está pensando em sair. So, Paul has poured himself into Timothy. Então Paulo investiu muito de si mesmo em Timóteo. In chapter 4 verse 2, we get the basic charge of the whole book. No capítulo 4, versículo 2, a gente tem a ideia principal, o mandamento principal desse livro inteiro. Preach the word. Prega a palavra. And then we saw in that passage we just looked at, E aí então a gente vê na passagem que a gente acabou de olhar. Paul looked to the past. Paulo olha para o seu passado He said, I have fought a good fight. e ele fala, eu combati o bom combate. And he looks to the future. He says, I'm going to receive a crown of glory. E ele olha para o seu futuro e fala, eu vou receber a coroa de glória, a coroa da justiça. And it's very interesting. Right now, he stops at the very end of the letter and he talks about his present situation. E aí então é bem interessante que ele já olhou para o passado, olhou para o futuro e no final da carta ele olha para o seu presente. And the first thing that jumps out at us, we notice very quickly, is the weakness of the fellowship. E a primeira coisa que meio que salta do texto, que a gente vê muito claramente, é a fraqueza da comunhão. Notice he says in verse 9, do your best to come to me soon. Olha só, no versículo 9 ele fala, Timóteo, se esforça para chegar rápido. He's going to repeat this request at the very end in verse 21. Do your best to come before winter. Se esforça. Ele vai falar isso de novo, se esforça para chegar antes do inverno. He wants Timothy to come to him. Ele quer que o Timóteo venha até ele. We have a saying in Canada, come before the snow flies. Tem um ditado, flies as in the verb fly or the Flies, insect? yeah. Like flies like a plane.
Ok. Tem um ditado no Canadá que a gente usa a gente fala assim: vem logo antes que a neve comece a voar. You don't know anything about snow here in E Brazil. você não sabe nada de neve aqui no Brasil, né? But when we say, come before the snow flies, Quando a gente fala vem antes que a neve comece a voar, we're saying the same thing. Come before winter. a gente está falando a mesma coisa. Vem antes do inverno. Come before it gets cold. Vem antes de que fique muito frio. Why? Por Look at quê? verse 10. Versículo 10. Demas was in love with this world, and so he left. Demas, ele estava apaixonado por este mundo. E aí ele foi embora. And notice the way Paul puts it. He left me. E presta atenção na maneira que Paulo colocou. Ele me deixou, ele me abandonou. It's the same idea that we saw in chapter 1, verse 15. Philologus and Hermogenes left me. É a mesma ideia do capítulo 1, versículo 15, que o Hermógenes me abandonou. And there in that passage he says, Onesiphorus, he came and found me. E naquela passagem ele fala, Onesíforo veio até mim. And now Paul says Demas is left. E agora ele fala, o Demas foi embora. This is so sad. Isso é muito triste. In Philemon, verse 24, Demas was called a fellow worker. Filemão, versículo 24, Demas é chamado de um cooperador. And now he's gone. E agora ele se foi. Did Paul want Timothy to come because Demas left? Paulo queria que Timóteo viesse porque o Demas tinha ido embora. Maybe Demas was serving Paul, taking care of his needs. Talvez Demas tenha servido às necessidades de Paulo. So Lá. he says, Timothy, I need you to come to help me the way Demas did. Então, talvez ele esteja falando, Timóteo, eu preciso que você venha me ajudar da maneira que Demas me ajudava. Well, this is one of the problems that Paul is facing. Então, eu vou falar agora de um dos problemas que Paulo está sofrendo. Desertion by those who are close to him. Deserção, abandono da parte daqueles que eram muito próximos a ele. Now there are also very many ministry demands. Notice, E também há muitas outras demandas ministeriais. Crescens has gone to Galatia. Teve um outro que foi para Galácia. Titus went to Dalmatia. Tito foi para Dalmácia. Only Luke is left with me here. Só ficou o Lucas comigo. Then he also says, bring Mark with you when you come. E aí ele ainda fala, traz o Marcos quando você vier. In verse 12, he says, Tychicus has gone to Ephesus. Versículo 12, ele fala que Tíquico foi embora para Éfeso. There's no indication that these men have left for any negative purposes. Não há indicação nenhuma que esses homens tenham ido embora por algum motivo negativo. From his prison cell, Paul is moving players around like on a chessboard. Direto da prisão, da cela dele, ele está movendo as peças como se fosse um tabuleiro de xadrez. Even though he's coming to the very end of his ministry, he is still strategizing for gospel growth. Ainda que ele esteja bem no finzinho do seu ministério, ele continua montando estratégias para o crescimento e avanço do evangelho. Still, it's very sad for him to see these men leave him. Ainda assim, é muito triste para ele ver esses homens indo embora. Notice another problem that Paul E has. eu quero que você note mais um problema que Paulo tem. Hostility. Hostilidade. Verse 14, Alexander did Verso him great 14, harm. Alexandre, o latoeiro. Paul tells Timothy, stay away from Alexander. He opposed the gospel. Paulo fala para ele, fica longe, se afasta desse cara, que ele se opõe ao evangelho. And then in verse 16, he says, at my trial, everybody deserted me. E no verso 16 ele fala, do meu julgamento, ninguém apareceu, todo mundo me abandonou. Imagine how that felt for the Apostle Paul. Agora, imagina como se sentia o apóstolo Paulo. He's on trial, and for what? Ele está sendo julgado, e por qual motivo? Preaching the gospel? Pregar o evangelho? This is so unfair. É muito injusto. And his own followers have deserted him. E os seus próprios seguidores o abandonaram. Does this remind you of anyone? Isso te lembra de alguém? Was there anybody else who was put on trial and it was unfair? Você lembra de alguém que foi julgado de uma maneira muito injusta? Anyone else who was put on an unfair trial and was left alone by Você his own consegue pensar em followers? mais alguma pessoa que foi julgado injustamente e foi abandonado pelos seus próprios seguidores? In this way, Paul's story reminds us of the very gospel that we've been thinking about over the course of today. Nesse aspecto, a história de Paulo nos relembra da verdadeira história do evangelho que nós falamos ainda hoje. In fact, Jesus Christ was the only person who has never broken a law, never sinned.
E na verdade Jesus Cristo é a única pessoa que nunca quebrou nenhuma lei. And yet he was put on trial. Totalmente inocente, e ainda assim ele foi julgado. And he was deserted by the ones who loved him. E ele foi desertado por aqueles que o amavam. So very frustrating. E é muito frustrante. Well, that's Paul's situation. Então, tá aí. Essa é a situação de Paulo. That's the weakness of the fellowship around Paul. Esta é a fraqueza, a debilidade da comunhão ao redor de Paulo. Notice, though, as we carry on, the strength that comes from the Lord. Mas note, assim que a gente for continuando, note a força que vem do Senhor. A little while ago, I was going through some troubles, Há algum tempo eu estava passando por uns problemas and I was telling a friend of mine about it. e eu estava contando para um amigo meu. And then he prayed for me. E o meu amigo orou por mim. And he prayed that I would look to God for help and not to men. E ele orou para que eu olhasse para Deus, que eu buscasse a minha ajuda de Deus e não dos homens. And it was such a refreshing prayer to hear. E foi uma oração de renovo, foi bom ouvir aquilo. I needed to hear that prayer. Eu precisava ouvir aquela oração. And it helped me very much. E me ajudou muito. And then it turns out that the Lord answered my needs. E aí, no final das contas, Deus supriu as minhas necessidades. And how did he do it? E como que ele fez isso? Through some other men. Através de outros homens. That's the way the Lord works sometimes. E é assim que o Senhor trabalha muitas vezes. But here, no one stood with Paul except for the Lord. Mas aqui ninguém ficou com Paulo. And look what it Apenas o says in Senhor. verse 17. The Lord stood by me and strengthened me. E olha o que ele fala no versículo 17. O Senhor ficou comigo e me fortaleceu. This is the source of strength. Essa é a fonte de It's from the toda a Lord. força. É o Senhor. The Lord gave Paul strength. O Senhor We deu are often força a so Paulo. tempted to rely on our own techniques, Muitas vezes nós somos tão tentados a confiar nas nossas próprias técnicas. our own charisma, Ou nosso próprio carisma. our own abilities. A nossa própria habilidade. Paul says he was relying on the strength from the Lord. E Paulo diz, eu confiei na habilidade do Senhor, na força do Senhor. This is a great encouragement for every gospel minister, E isso deve ser um grande encorajamento para todos os ministros do Evangelho. because you've been given an assignment. Porque você recebeu uma tarefa. You've been given a ministry, Você recebeu um ministério. and you can't do it. E você não poderá fazê-lo. Encouraging words, eh? Muito encorajador, né? But through the Lord, Mas pelo Senhor, through his strength, através da força dele, amazing things can happen. coisas maravilhosas Look podem what it says at the acontecer. end of verse 17. Olha só o final do verso 17. So that through me the message might be fully proclaimed. Para que, através de mim, a mensagem seja proclamada. Paul wants the message of the gospel fully proclaimed. Paulo deseja que a mensagem do Evangelho seja totalmente proclamada. So do I. E eu também. Don't you? Você não? Amen? Amém? Amen. Amen. So Paul says he was rescued from the lion's mouth. E Paulo fala que ele foi resgatado da boca do leão. We're not totally sure what this means. A gente não tem certeza exatamente do que isso significa. We think that it might mean a preliminary trial of some kind. Talvez tenha sido uma preliminar do julgamento, um pré-julgamento. Maybe he was granted a stay of execution. Talvez ele tenha sido concedido uma liberação da execução imediata. But then he says in verse 18 that he will receive ultimate rescue. Mas ele diz no versículo 18 que o último resgate está por vir. The language that he uses there seems to indicate to me that he's not thinking of getting out of prison. O linguajar dele nesse final dessa carta me leva a pensar que ele não está imaginando que ele vai sair dali, But that he's thinking of entering the heavenly kingdom. mas que ele está pensando que ele já está por entrar no reino celeste. And then he says, to him be glory forever and ever, amen. E aí então ele fala: a ele seja toda a glória para todo sempre. Amém. Paul is facing his own death. Paulo está encarando a sua própria morte. And death is real. E a morte é real. But Paul still cares about the growth of the gospel. Mas Paulo ainda assim se importa com o avanço do evangelho. And in this way, Paul is a great role model for us. E dessa maneira, Paulo é um grande exemplo para nós. And what about us? E nós? Who do you identify here in this episode, in this story between Paul and Timothy? Com quem você se identifica nesse episódio, nessa história entre Paulo e Timóteo? I'm probably the oldest man in the room. Eu provavelmente sou o homem mais velho nessa sala. But I know that I'm not done yet. Mas eu sei que eu ainda não terminei. I know my work isn't finished yet. Eu sei que o meu trabalho ainda não está terminado.
Most of you are young men here. A maioria de vocês é jovem. You have your whole ministry life ahead of you. Você tem a sua vida ministerial inteira ainda à So you're more frente. like Timothy. Você é mais como Timóteo. And it will be difficult. E vai ser difícil. And you will face hardships. E você vai ter que encarar muitas dificuldades. Sometimes you'll be deserted by those close to you. E algumas vezes você vai ser até desertado por aqueles que são mais próximos de você. Sometimes you'll be treated unfairly. Vai ter outras vezes que você vai ser tratado de maneira injusta. But you'll do it anyway. Mas você vai continuar no seu trabalho de qualquer maneira. And you'll stay faithful. E você vai continuar sendo fiel. Why? Por quê? Because we must preach. Porque nós devemos pregar. Did you notice in your small group, just the last passage, Você percebeu no seu pequeno grupo, nessa última passagem, Paul said in chapter 4, verse 2, preach the word. que Paulo falou no capítulo 4, versículo 2, prega a palavra. Why should you preach the word? Por que você deve pregar a palavra? Because people don't want to hear preaching. Porque as pessoas não querem ouvir pregação. So when people don't want to hear preaching, what should we do? Preach the word. Então, quando as pessoas não querem ouvir a pregação, o que a gente deve fazer? Pregar. Because that's what they need. Porque é exatamente isso que eles precisam. Brothers, my encouragement to you is to do your best to present yourself to God as one approved. Irmãos, o meu encorajamento para você é que você faça o seu melhor para se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. A worker who has no need to be ashamed, Um obreiro que não tem necessidade nenhuma de se sentir envergonhado, rightly handling the word of truth. porque maneja bem a palavra da verdade. Amen? Amém? Amen. Notice that Paul ends more positively Agora, olha só a maneira que Paulo termina a carta de maneira mais positiva about the people who are around him. sobre as pessoas que estavam ao seu redor. Prisca and Aquila, Prisca e Áquila, Onesiphorus. Onesíforo. He goes through that list. E aí ele vai pela lista inteira. And then he reminds Timothy once again, do your best to come to me. E aí ele fala para Timóteo mais uma vez: Timóteo, esforça-te para vir rápido. Come before the snow flies. Vem antes que a neve comece a voar. And here's a great concluding word for all of us. E aqui está uma grande conclusão para In todos the nós. midst of opposition to gospel work, Em meio a toda a oposição ao trabalho, ao ministério da palavra, the servant of God can count on the presence and the strength from the Lord. o obreiro de Deus pode sempre contar com a presença e a força de Deus. And one final note of grace to the church. E uma nota final de graça para a igreja. Verse 22. Versículo 22. And I say this as a benediction. E eu vou dizer isso como uma bênção. The Lord be with your spirit. O Senhor seja com o teu espírito. Grace be with you. Que a graça seja convosco. Amen. Amém. Let's pray together. Oremos. Father, as we close this workshop, our hearts are full. Senhor, com os corações cheios, nós encerramos essa oficina. Our bodies are tired. Nossos corpos podem estar cansados. Our minds are swimming with new ideas. As nossas mentes estão afundadas em novas ideias. Maybe we're even feeling overwhelmed with the task before us. Possamos talvez até nos sentir um pouco sobrecarregados com a tarefa à nossa frente. But I pray that every brother here would be reminded of this great truth. Mas eu oro para que todos os irmãos, cada um dos irmãos aqui seja lembrado dessa grande verdade. Strength comes from the Lord. Que a força vem de ti, do Senhor. We thank you so much for everything you've given to us. Nós te agradecemos muito por tudo que tens nos dado. I pray a blessing on each one. Eu oro para que o Senhor abençoe a cada um. In the name of Christ, No amen. nome de Cristo. Amém. My brothers, when you go from here, keep the faith. Meus irmãos, quando vocês saírem daqui, Amen? mantenham a fé. It's been a deep, deep privilege to meet you all. Foi um grande privilégio conhecer a todos vocês.